Olá pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, 18 de maio. Antes de apresentar nosso convidado para o nosso podcast de hoje, que é o episódio 20, né? Episódio 20. E os nossos colaboradores, pessoal que nos patrocina, que nos dá condições de manter esse programa no ar, é o Las Vegas Lanches, Toca do Lobo 24 Horas, Costurice das Vovós, o Botequim Lanches, Serraneria Lucange, Isolan Calçados, e Criarte Sublimações, e qual é o outro, Léo? É esse, né? Wave Barbershop. Wave Barbershop. Eu sempre esqueço do Wave. Liga Alegretense Futebol. Não, Liga Alegretense Futebol, Wave Barbershop. Já falei. Wave Barbershop, que é do Emael, tá? Essa não. Todos os contatos dos nossos patrocinadores estão lá na nossa página, tá? Tanto no Face como no Instagram. E também para quem quer escutar, né, assistir o programa, o vídeo pode assistir na página e no YouTube. Ou apenas escutar o áudio lá no nosso perfil no Spotify, tá? Alegrete Podcast, não tem como errar. Só entra lá, tá em todos os episódios lá já postados. Hoje o nosso convidado é o João Auri Garcês, né? Quando a gente postou lá, muita gente curtiu lá e mandou comentários dizendo que iria assistir o programa. E como eu disse na semana passada aqui pro Chervensky, é sinal que a gente está acertando os convidados, né? Porque muita gente já se manifesta e diz que vai assistir, que vai escutar depois. Mas o João Auri Garcês, sindicalista, primeiro é nosso amigo, né? De longa data. Nos conhecemos aí nas batalhas da militância política, né, João Auri? Mova, era no PT, né? Logo lá no... PT. E tá sempre aqui, é um dos habituês, dá para se dizer que é um dos habituês aqui do Sebo, tá sempre por aqui, trocando uma ideia, conversando. Nós conversamos muito sobre política, né? Que é um tema que nos aproxima, e outras coisas mais, né? E é isso. E aí, João Auri, obrigado pela tua presença, né? É uma satisfação muito grande, Carlos. Uhum. Lipe. É isso. Nós conhecemos, não lembro, não tenho lembrança de data, algumas coisas assim. Mas a afinidade é que nos trouxe para esses longos anos, estarmos próximos, né? E o movimento de alfabetização MOVA, né? Exato. Foi onde a gente desenvolveu um trabalho singular aqui em Alegrete. Há poucos dias atrás, nós conversávamos com a Mariana, a filha da Marilene, que foi do MOVA também. E foi um projeto inigualável, né, de alfabetização. Deu frutos, né? E essas amizades que a gente tem até hoje, preserva, né? Fora isso, eu faço parte aí dos sindicatos comerciais. Já faz um bom tempo que tá no sindicato, né? Um bom tempo. Acho que desde que eu te conheço, tu tá nos sindicatos comerciais. Acho que até antes. Como é que é a militância aí? Existe uma militância? Como é que o sindicato atua na cidade? Falar do tempo assim que a gente permanece no sindicato é uma coisa muito melindrosa, né? Porque muitas avaliações se dão em cima da falsa ideia, né, de que aquele sindicalista que permanece muito tempo na sua entidade, permanece muito tempo ali, ele é um sindicalista cheio de vício, é um sindicalista, como diziam, esse termo foi cunhado lá na época do Getúlio Vargas e as pessoas usam até hoje, um pelego, né? A função do pelego no cavalo é amortecer o impacto entre o cavaleiro e o cavalo. E essa questão do peleguismo, né,
ela é uma questão assim, que tem que ser medida na época, né, Pércio? Hoje nós não temos condições de nós alastrar muito, assim, ó, porque não existe espaço, não existe espaço dentro da sociedade para o militante sindicalista. Então, eu só me refiro assim, ó, é que para avaliar, né, a permanência ou não das pessoas dentro do sindicato é, antes de mais nada, uma tarefa muito difícil. É preciso que a gente avalie caso por caso. Eu, particularmente, estou dentro do sindicato, desenvolvo um trabalho em prol da categoria, né? Tento me aprimorar dia após dia, né? Em função do sindicalismo, eu fiz formação no bacharelado de Direito. Em função do sindicalismo, fiz mestrado, né? E em função do sindicalismo, tento melhorar a cada dia. É inédito, não foi divulgado ainda. Eu tenho pesquisa a serem divulgadas nos próximos tempos aí, a respeito da categoria dos comerciários daqui de Alegrete. Eu garanto assim, ó, que são dados atualizados e dados surpreendentes, né? Só citar como um pequeno exemplo. Na minha pesquisa, eu contrario o setor do agronegócio daqui, mas não contrario por ser de esquerda, não tem nada a ver. São dados eminentemente técnicos, colhidos no IBGE, colhidos no Cine, colhidos no CAGED, são dados oficiais. Tá? E eu, com toda tranquilidade, assim, o agronegócio em Alegrete, ele não gera emprego e ele não é um esteio da economia como é alardeado. O esteio da nossa economia é o terceiro setor. O terceiro setor se chama prestadores de serviço, e os prestadores de serviços está o comércio inserido. Né? Pelo faturamento que esses setores econômicos têm, o comércio é o que mais dá emprego. Os dados são de 2018, do CAGED, confrontados com dados do Cine e também com dados da Fundação Getúlio Vargas. O comércio de Alegrete tem 3.971 empregos diretos dados, tá? Enquanto que o agronegócio são 1.701 empregos diretos, tá? O faturamento desse último setor, que é o do agronegócio, é de 479 mil reais, enquanto que o terceiro setor, que é o agronegócio, é 900 alguma coisa. Então, a economia, a conclusão que a gente chega é que a economia de Alegrete, ela é movimentada mais movimentada pelo setor de prestação de serviço e comércio. Prestação de serviço são os profissionais liberais, contabilista, posto de gasolina, agentes autônomos, profissionais autônomos. E é isso. Tu já publicou esse teu trabalho, essa tua pesquisa, ou ainda vai ser publicado? O que acontece?
sabe que vai gerar o pessoal vai chiar, né? Vai chiar bastante, porque são dados bastante precisos, né, que irá publicar. Eu acredito que seja para isso mesmo que a gente esteja pesquisando. Uhum. É para gerar a discussão, para gerar a polêmica. Sim. Mas é também para desfazer alguns mitos que a gente tem aí. Sim. Né? Há anos que a gente tem isso trabalhado. Tu ainda vai publicar, tu não tá... Não, é que assim, só para explicar. Eu entrei para o mestrado em 2019. Né? Quando tu vai fazer mestrado, doutorado, alguma coisa, tu tem que ter um projeto. Né? Projeto onde tem pesquisa, onde tu tem um orientador, tu tem as fontes, tudo dentro da ciência. Né? Não pode ser na base do achismo, isso não vale. Como tem as regras. E eu apresentei o projeto para a banca, né? Apresentei o projeto de emprego em Alegrete, né, com base na política pública de emprego, que ela é gerenciada pelo Cine, pela agência do Cine daqui. A minha questão seria saber se essa política pública do governo federal funciona ou não funciona. Se funciona meia boca, se não funciona, alguma coisa é definida por esses parâmetros. E aí a gente vai aprofundando o estudo, vai colhendo dados, né? Porque é uma base teórica que tu tem que ter autores, bons autores, sempre acompanhado pelo orientador. E essa base de dados é que fala por si. Não sou eu. Sim. Não sou eu que estou dizendo. Pelo que tu fala, são dados, da forma com que tu falou, são dados bastante precisos, né? Para refutar, teria que ter argumentos muito sólidos para refutar esse tipo de... Além de... como diz o outro, não sou dono da verdade, sim. Né? Mas eu repito, os dados falam por si. Sim. Não sou eu que estou colocando no ar alguma coisa porque eu sou de esquerda ou desse nível aí, tudo mais. Aliás, eu entendo que quando alguém taxa o outro de esquerda ou de direita, reduz, né, um pensamento que pode ser mais aprofundado, pode ser estudado, pode ser discutido. Então, está aberta a discussão, está aberta a discussão, mas assim, só para esclarecer sobre a questão da publicação, não é que vá ser publicado. A dissertação já passou pela banca, eu fui aprovado, né, foi no último dia 6, a banca aprovou, né, e eu estou encaminhando a documentação agora para a universidade me certificar como mestre em políticas públicas. Eu vou continuar pesquisando, porque isso como se diz, é a ponta do iceberg, né? Eu quero me especializar nessa questão de pesquisador, né? E divulgar. A ideia é que a gente vá produzindo e vá levando para a comunidade, né? Vá levando para a comunidade. E isso, eu acho que vai ser um elo de ligação entre eu e a categoria, principalmente, né? Mas toda a comunidade, sem querer ferir qualquer tipo de brios ou querer afrontar alguém. Não é nada disso.
né? Mas a gente tem uma posição, né, que é uma posição voltada aos interesses da classe trabalhadora, e é por aí que a gente vai. Tu sabe que uma das grandes queixas que a gente vê por aí, nas redes sociais principalmente, nas conversas que a gente tem aí na comunidade, que é a questão do emprego, né? A gente vê que os jovens de hoje em dia estão indo embora da cidade por não ter emprego, não ter vagas de emprego na cidade. A maioria vai lá para os lados da serra, lá, eu mesmo, meus guris estão lá em Salvador do Sul, né? Caxias, tem um que está em Caxias e 2 em Salvador do Sul. E aí é que a grande parte da juventude está indo embora, porque não consegue emprego na cidade. E aí tem essa grande queixa. Né, não sei se tu consegue localizar nessa tua pesquisa ou de alguma outra forma, por que existe tão poucas vagas de emprego na cidade? Qual é o setor que talvez pudesse ser mais desenvolvido para que pudesse absorver essa grande camada de trabalhadores desempregados? Seria o comércio? Olha, eu tenho para mim que Alegrete ele está dentro de um certo padrão nacional, em questão de emprego, em questão de desemprego também. Nós não somos uma ilha, né? Não somos uma ilha, né? E essa questão do emprego ela está relacionada, né, à economia, ela está relacionada às políticas públicas, né? Fundamentalmente as políticas públicas desenvolvidas pelos governos aí. E eu acho que não há nada a ser criado, né? Não há nada a ser criado. O que precisa ser feito, né, da parte do governo é intervir na economia, e aí tem um jogo de interesse muito forte, mas é a única maneira de reduzir ou de criar alguma coisa, ou de direcionar, né, a economia para lá ou para cá, que favoreça mais aos desfavorecidos. Né? Essa questão da desigualdade, né, ela só pode ser combatida com políticas públicas. Né? Porque o sistema que nós vivemos é um sistema, né, ganancioso. É um sistema voraz. Né? E nós conversávamos aqui sobre a questão tecnológica. Né? A questão tecnológica ela não vem dentro do sistema de economia de mercado, ela não vem para favorecer, né, as mudanças não vêm para favorecer a população. Absolutamente. Ela está colocada para que cada vez mais a tecnologia substitua a mão de obra. Em todos os setores. Em todos os setores. Há exemplos. A economia, o terceiro setor, que é o ponto da minha pesquisa aí, ele tem sofrido não só com a questão da pandemia, não só com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é a reforma da CLT que ocorreu em 2017, no governo Temer. Tá? Uma retirada de direitos muito forte. Mas ela não só vem a favorecer a parte econômica, como também jogar no olho da rua uma legião de trabalhadores. As plataformas, que são inteligências artificiais, se chama, né? As plataformas do Magalu, das Casas Bahia, desses aí, ela proporciona que tu, sem sair de casa, no conforto ou desconforto do lar, né, tu faça a compra
depois tu vai lá só para receber mercadoria. Isso significa que nós estamos à beira do caos. À beira do caos. Né? Tem autores, né, que eu pesquiso aí, e que eles narram um futuro bastante negro, né, se o governo não interferir, se nós não elegermos pessoas comprometidas com a maior parte da população, entendeu? Que crie essas possibilidades, que interfira no mercado, né, que incentive o emprego e que venha diminuir a desigualdade social. Né? Mas, respondendo a tua questão ali, nós temos um nível de desemprego em Alegrete, no geral, assim, ele não é diferente do restante do Brasil. Há poucos dias atrás, ele girava em torno, estou lembrado aí, no mês de abril, girava em torno de 13%, de desempregados. Agora parece que baixou para 12%. Né? Mas todas esses índices precisam ser estudados. Não dá para a gente simplesmente falar assim, 13% de desemprego. Sim, mas aí tem um pequeno porém. 13% daquelas pessoas que ainda buscam um emprego. Esse índice está dentro, aquelas pessoas, mas e os que já desistiram? Tem aquelas que desistiram de procurar emprego. Até para mim foi uma característica nova, foi há pouco tempo que começaram a se falar de trabalhadores que desistiram de procurar emprego. Antigamente não se falava muito nisso, era uma coisa só, né? Só desempregados. E cada vez aumenta mais esse índice de pessoas que já abandonaram, que não querem mais procurar emprego. O IBGE mede todas essas... mede não. O IBGE conceitua tudo isso que a gente está falando. O que são desempregados? São aqueles que perderam o emprego, entendeu? Mas ainda nós temos outro componente muito interessante, que são aqueles que estão se inserindo no mercado de trabalho. São jovens, e aí, socialmente falando, a questão é muito mais séria do que aquele que busca um reemprego. Esse jovem, ele tem um problema social muito grande. Ao buscar o emprego, ele busca uma realização pessoal, entendeu? Ele busca se inserir no mercado não só para ganhar dinheiro, mas para desenvolver aquilo que ele aprendeu nos cursos profissionalizantes, do SESC, do SENAC, da Escola Lauro Dornelles, que tem um curso de comércio lá, e outros cursos técnicos aí que tem esparramado assim. Então existe uma ansiedade muito forte desse jovem, né, a partir dos 16 anos, que é a idade permitida para assinar carteira de trabalho. E esse jovem, ao buscar e não conseguir, gera uma frustração, entendeu? E essa frustração gera um pessimismo. E esse pessimismo gera um problema social, gera um problema familiar. Né? Então a gente tem que analisar as coisas. Teve um convidado aqui, um dos primeiros convidados que teve aqui, a gente justamente falava sobre a questão do emprego. E tá gravado lá para quem quiser procurar lá depois nas nossas... Foi uma das primeiras lives que a gente fez aqui. Ele dizia que o emprego, que as pessoas... existe emprego na cidade, as pessoas que não procuram. O que tu acha dessa afirmação? Eu acho uma profunda ignorância de quem falou isso, com todo respeito. Aí ainda disse para ele, vou te dar uma chance para te recuperar. Tá gravado lá, é só ir lá e procurar, nas primeiras lives lá. E aí ele tornou a repetir.
As pessoas não procuram emprego porque não querem. Eu acho. Dá uma clareada para nós ali. Isso. Eu acho, antes de mais nada, que a pessoa precisa ter conhecimento daquilo que está falando. Sim. Né? Eu nem sei quem é a figura. Tem emprego, né, para quem tem uma especialização. Uhum. Aquele que não tiver especialização não vai conseguir emprego. E é uma grande parcela que não tem especialização. E né? olha só, sim, Uhum. a formação ela se dá na prática, entendeu? Muitas pessoas saem de dentro da faculdade achando que vão advogar, Uhum. né? Passam 5 anos dentro de um bacharelado de direito, né? E saem dali achando que são juiz, promotor, ministro do Supremo Tribunal. E aí se deparam com a realidade. E a mesma questão. A especialização se dá na prática. Uhum. As empresas, elas querem que tu tenha currículo. Currículo significa experiência. Uhum. Só que ninguém te dá formação de grátis. E é muito recorrente nas redes sociais a gente vê as pessoas reclamando lá. Abriu uma vaga de emprego, mas precisavam com experiência. Se as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, obviamente que não tem experiência, né? Não, e depois é uma coisa, uma questão interessante, assim, ó. Hoje, a pessoa adquire a experiência trabalhando. Muito bem. Uma loja de eletrodoméstico, a especialização do vendedor é conhecer o produto que está vendendo. Não? Há pouco tempo atrás nós vendíamos, aliás, o comércio vendia televisão de tubo, hoje é LED. Uhum. Não. Aquele cara que aprendeu a vender lá televisão de tubo, ele não sabe como funciona uma televisão de LED. E aí, como é que se adquire essa experiência, essa especialização? Não? Uma outra questão também que é interessante. De uma empresa para outra, concorrentes de uma empresa para outra, a política muda. A política de administrar muda. A maneira de se portar, a maneira de ser, de vender ali, a prática, ela muda. Porque existem os burocratas dentro das empresas, né, que dizem, olha, tu tem que ter barba. O outro disse, não, tu não tem que ter barba. Né? Eu já cansei de pedir pro Léo tirar a barba. Pois é essas questões. Então, o que eu me refiro assim, ó, que muda de uma empresa para outra. E Deixa eu ver esse comentário. Esses currículos, eles vão na medida que o cara vai galgando um emprego ou outro, ele vai adquirindo experiência. Mas, enfim, as coisas não são assim. A Jo Macedo, que está nos acompanhando, ela diz que os jovens estão indo embora da cidade. Realmente, acontece bastante. Eu tenho isso na minha família. Meus guris foram embora da cidade. O Léo tá querendo ir, mas tu tá... Só depois que eu ter passado do estágio, Léo. E também o Jefferson... o Jefferson Leite. Conhece? Nossa, amigo. Mandando boa noite no mercado, escutando a boa prosa. Obrigado, Jefferson. Tá sempre nos escutando aí. Capincho? Capincho. Um abração. Tá sempre nos ouvindo. Essa questão, muito embora
muito embora haja para tudo que é lado aí, escola técnica, o ensino técnico, ele tem uma função: limitar o conhecimento, entendeu? Então, aqueles que, de alguma forma, defendem o ensino técnico, eu tenho para dizer o seguinte, que o ensino técnico, ele só possibilita a formação profissional e, olha, não é tudo isso quanto dizem, né? Porque a realidade é dinâmica, o que eu estava falando atrás, a realidade é dinâmica. As coisas mudam, né? Nós estamos saindo de uma catástrofe, né? Como diz o gaúcho, com pala rasgado em tiras, né? Foi uma peleia muito séria, muito forte, governo lutando contra a população, né? Na questão das vacinas, na questão das políticas públicas para... Nós estamos saindo de uma catástrofe. Só que essa pandemia, ela nos trouxe alguns saberes. Um deles, né, é de que nós não somos nada individualmente. Nem profissional, nem empresário, nem pessoas, né? Constatação básica é que nós não somos nada, nós somos interdependentes em tudo, em absolutamente tudo. Que o sistema capitalista, né, o sistema de economia de mercado capitalista, ele não produz soluções, ele produz problema. Problema de desigualdade, problema de exploração, uma ganância, etc. e tal. E nesse quadro entra a questão do ensino técnico. O ensino técnico, ele adianta, mas adianta até por ali, porque ele não acompanha, os currículos não acompanham a realidade. Entendeu? O avanço tecnológico. O avanço tecnológico. Eu estava falando, o algoritmo, né? A inteligência artificial, o ensino técnico, ele não acompanha, não tem condições de acompanhar. É muito rápida, as mudanças são muito rápidas, né? Ontem nós tínhamos uma tecnologia, né, que apontava para que ela fosse um instrumento, parecia que fosse um instrumento de auxílio ao trabalhador, né? Hoje não. Hoje ela simplesmente combate o trabalho humano. Nós temos uma unidade de supermercados aqui em Alegrete que implantou 6 caixas automáticos. Não necessitam da interferência humana, a não ser a do cliente comprando. Me veio na cabeça quando tu falou sobre isso, eu lembrei. A pergunta que são não menos quer 6 calar. Trabalhadores. Muito mais. Muito mais. Desculpa da contrariar. São 6 caixas. Olha aqui. Acompanha o meu parco raciocínio. São 6 operadores de caixa que deixaram de existir. Tá. São 6 empacotadores que 12. deixaram de existir. São 6 repositores que deixaram de existir, porque quem vai repor essa mercadoria lá vai ser um algoritmo que vai ditar para o fornecedor, e esse fornecedor vai vir com um funcionário dele e vai colocar a mercadoria à disposição. Entendi. Então entendi. É muito mais Sim. sério do que a gente pensa. Isso, olha, eu tô me esquecendo de um monte de gente aqui, nesses 6 operadores de caixa.
Tá? E aí, o discurso é o seguinte: a implantação, houve uma festa nessa unidade, eu não vou falar o nome para não dar direito de resposta, mas houve uma festa de reinauguração da loja, aonde o proprietário disse assim: olha, meu compromisso é com os trabalhadores, nós temos tantos empregos diretos nessa unidade, continuaremos tendo, não sei o quê. E os trabalhadores repetem isso. Eles repetem para mim, que sou sindicalista. Repete, não, tu está enganado. O seu fulano nos falou aqui que jamais não vai demitir ninguém. Antes, pelo contrário, que vai admitir. Entendeu? Então, quando essa pessoa trabalhadora que está lá, ele consente, ele se aliena. Quem falava isso era um tal de Karl Marx. Quando ele se aliena, né, aí a situação é preocupante. Aí o bicho está pegando. Porque ele não aceita, a não ser com muita moderação, ele não aceita que alguém contrarie, né, aquela ideia que o patrão incutiu nele e que não vai diminuir. Né? E por aí vai. As empresas do agro, aí, vendedores de maquinário agrícola, tudo mais, essas aí extinguiram praticamente o número de vendedores. Uma empresa que tinha 6, 8 vendedores, vamos supor, hoje só é 1, 2. Porque ele vende através da plataforma. Entendeu? Ele vende através da plataforma. Ele só vai ter contato com o comprador no momento da entrega da máquina. O resto, tudo vem através de... E quando o funcionário ele repete o que o empregador fala... O discurso do empregador. O discurso do empregador. Aí é preocupante. Sim, com certeza. Aí dá vontade de pegar o boné e ir embora. Ela repete por receio de perder o emprego, ou porque ela acredita realmente que aquela tecnologia ela surgiu justamente para facilitar o trabalho dela. Tuas perguntas são perigosas, no bom sentido. Olha, tem alguns viés para nós analisar essa questão. Um deles é de que aquele copo que está vazio, ele pode ser ocupado a qualquer momento, né? Sentido figurativo. O movimento sindical deixou de fazer, né, o seu papel já há muito tempo. O movimento sindical deixou de fazer porque não se reciclou. Mas cuidado, eu digo para mim mesmo, cuidado, seu João Auri. Esse negócio de se reciclar soa modernidade. E modernidade pode ser aquilo que interessa a uma parte e não a outra. No meu caso, eu interpreto dessa forma assim. Sou crítico do movimento sindical, sou crítico aos partidos de esquerda, sou crítico à companheirada em geral, como diz o outro. Salvo que eu esteja completamente errado, mas a crítica é eminente do ser humano. Mas as pessoas não gostam de ser criticadas. O movimento sindical
não aceita a crítica. Como se diz assim, em nenhum lugar. Nenhum lugar. Mas essa concepção do trabalhador ter a ideologia do patrão incutida na cabeça é porque quem deveria fazer esse trabalho não fez, que é o movimento sindical. Deixou de fazer, ou fez mal, né? Então, obviamente, tem alguns setores que é mais difícil tu te aproximar dos trabalhadores, tem outros setores que é mais fácil. Aonde há maior concentração de trabalhadores, fica mais fácil de tu te aproximar. Por isso que os setores sindicalistas da indústria, sindicalistas da carne, da indústria da carne, indústria metalúrgica, todos esses aí têm mais facilidade, né? E aonde existe mais trabalhadores conscientes. O terceiro setor aí fica mais difícil porque o comércio, por exemplo, é mais pulverizado, né? Então, para tu chegar até o trabalhador, tu vai atrapalhar o serviço dele, tudo mais. Mas poderiam existir estratégias para se cumprir essa tarefa aí. Uma das questões interessantes e que eu levanto para a companheirada aí há muito tempo, já me cansei de tanto falar, é que o sindicalismo de trabalhadores só se preocupa com os empregados. E os desempregados? Que é uma legião muito maior, né? E os familiares desse empregado? E os filhos? Vivem todos no mesmo mundo. Sim. Naturalmente, talvez eles vão também entrar no mercado de trabalho, no comércio também. Não só por isso, mas porque eles vivem dentro de uma sociedade. Sim. E essa sociedade, ela não é só o trabalhador de carteira assinada que é explorado, né? Todos os dias nós nos submetemos a uma série de dicotomias e de variáveis e tudo mais dentro da sociedade que nos põe em xeque a nossa opinião, a nossa conduta, nossa maneira de ser e tudo mais, né? E o movimento sindical deixa de fazer esse trabalho ao não se aproximar do trabalhador lá na residência dele, lá no lar, na hora do descanso, né? Não sei quando, mas haverá um momento, né, que o movimento sindical vai se dar conta, né? Talvez não participe mais do sindicalismo, né? Mas vai haver um momento que vai se dar conta. Já se percebe mundo afora, né, aí algumas novas formas de se fazer o sindicalismo, de se aproximar dos trabalhadores, né, daqueles que são verdadeiramente... Ou pode ser um movimento contrário, dos próprios trabalhadores pressionados nos seus ambientes de trabalho, justamente pelo esse avanço da tecnologia, se sentirem pressionados e ir em direção ao sindicato. Pode ou não pode acontecer isso? Pois é, mas isso soa como aquela nós que vivemos aqui no Alegrete, no coração do latifúndio, né? Vivemos aquela questão, né, do sorro
que andava atrás do touro esperando que caísse aquela coisa que o touro tinha atrás ali para comer. Ele dizia assim, não, tá chacoalhando, daqui a pouco vai cair. Daqui a pouco vai cair e eu vou comer. E nunca vai cair, nunca vai comer, né? Para não ser... mas é uma triste realidade. É a gente esperar que o trabalhador adquira consciência por si só. Isso não existe. Não vai acontecer isso. Isso não existe. Não sou eu que estou dizendo isso. É uma análise feita já no século XIX. Aquele rapaz, né, o alemão, aquele já tinha previsto isso. A indústria, no início da industrialização, processo de industrialização da sociedade, né, era mais fácil tu fazer aquilo que o Marx escreveu, né? A consciência do trabalhador, unir os trabalhadores, tudo mais. Mas não tenha dúvida que se Marx existisse hoje ele talvez fundasse uma igreja. Agora, que a teoria dele, toda a teoria dele, né, ia ser inútil se fosse aplicada nos moldes que é a economia hoje, não tenha dúvida. Ou ele ia ter que refazer muita coisa. Meu querido professor Fifo falou alguns dias atrás aqui, tu querer aplicar tal e qual o cara escreveu lá no século XIX, querer aplicar hoje, é uma inocência velha, bárbara. Né? E é essa questão que tem, é a ligação que eu faço, né, com a consciência do trabalhador. O trabalhador não vai se revoltar. A gente tinha uma ideia errada. A realidade mostrou que a coisa é bem diferente. Nós tínhamos uma consciência de que no momento que as pessoas passassem a passar fome, né, elas iam se revoltar. Iam fazer sacos e a revolução ia vir, a revolução socialista viria naquele lastro ali. Só que não aconteceu isso, as pessoas estão passando fome. E cada dia aumenta mais o índice de pessoas passando fome, pessoas que não têm o que comer, não é que não tenha uma carne para assar no final de semana. Não, estão passando fome, não tem leite para dar para os filhos. E qual é o consolo dessas pessoas? É de que Deus proverá. Entendeu? Resumindo, o sistema capitalista, ele cria uma maneira sempre nova, ele vive de ciclos, ele busca uma maneira sempre nova de manter as pessoas alienadas, sempre nova. Uma vez foi pelo discurso dos políticos demagogos, outra vez foi pelo discurso dos empresários tal, e a outra, nós estamos vivendo agora com mais evidência, é a questão das religiões, né? Principalmente a religião, as igrejas pentecostais. Eu acho que elas fazem parte desse processo de alienação do trabalhador? Elas estão à disposição do sistema capitalista. A prova maior que nós temos é de que essa igreja ela está a serviço do sistema capitalista, de que o atual presidente adotou essa plataforma, né, e vem dando certo. Vem dando certo porque os únicos eleitores que ele tem aí disponíveis
não em sua totalidade, mas grande parte são eleitores ligados à religião. Ou são ligados à religião, ou são ligados à estupidez do uso de armas e violência e não sei o que mais, né? Mas ele adotou. E para quem acompanha, né, com mais incisão, no início do governo, lá em 2018, ele não era tão tal e qual ele é hoje a respeito das religiões. Ele não tinha esse discurso tão incisivo, Deus acima de nós, nós que somos o bem. Agora ele tem. Sim. Agora ele tem, é uma coisa que deu certo. Sim. Né? Agregou muita gente em torno desse discurso. Agregou. E então, ele serve para um governo de direita, ele serve para um governo crápula, né? E serve para o sistema capitalista, serve para manter o trabalhador alienado, com certeza. Eu sempre achei, e continuo achando, que ele é o grande testa de ferro de toda uma estrutura, né? De toda uma estrutura que se organiza justamente para manter seus privilégios. Sempre acreditei nisso. E foi um nome que surgiu, um cara que não era nada, né? Todo mundo sabe, conhece a história dele, todo mundo já deve ter visto por aí nas redes, mas todo mundo conhece a história dele. E esse sistema precisava de alguém, e achou nele a possibilidade de representá-los, mais ou menos por aí. Por aí. Né? E até as pessoas começaram a se indagar, como é que a gente vai explicar como chegou até aí? Não é tão difícil de se entender como a gente chegou até a esse ponto, de ter esse rapaz, esse crápula como presidente, né? Se a gente entender um pouco da estratégia com que esses setores mais à direita, desses setores que sempre detiveram o poder e se sentiram ameaçados por mais um governo de esquerda, eles se movimentaram justamente para dar o golpe e ele como um testa de ferro. Porque se no momento que essas organizações, esses grupos de direita, não quiserem mais ele, vão dar um tapa nele e vão chamar um outro que também os represente. É mais ou menos por aí. Eles vão criar um novo fantoche. E o que ele é, um grande fantoche. Um grande fantoche. E essa questão do fanfarrão. Fanfarrão. O slogan que ele fala, Deus acima de tudo, nós abaixo de tudo, eu nem lembro mais, mas é justamente que colou muito bem, soou muito bem para uma parcela da sociedade que é conservadora, né? Através que se manifesta, que transita nessa esteira dos pentecostais e também pela mídia golpista, que agora talvez, não sei também, eu não confio muito, talvez tenha se dado de conta da grande burrada que cometeram, né? Que inflaram ele porque existe ainda aquela questão do antipetismo, né? E precisava de um candidato que batesse de frente com o candidato da esquerda na época, né? E justamente para poder enfraquecer, e justamente enfraqueceu o campo da esquerda, só que eles perderam o controle com esse cara, hein? E ele tomou conta. O problema que eu vejo, fica à vontade, depois a gente desconta no... Tá bem. O problema que eu vejo, né, para a direita, nesse governo Bolsonaro, uma é a falta de planejamento que o governo tem para administrar o país. Não tem tato nenhum para administrar o país. Ele não tem tato nenhum. Ele não tem absolutamente programa nenhum. Nem para direita, nem para baixo, nem para cima, nem para coisa nenhuma. Entendeu? E eu tô vendo assim, ó, que aqueles que forneceram algum voto de crédito para eles, ou estão ressentidos
e estão com vontade de meter os dedos na boca e rasgar, ou estão querendo eles dar um golpe nesse governo aí e tirar ele. O problema é que as coisas elas se dão de forma real e nós não temos ideia do dia de amanhã, entendeu? Eu achava, né, meu ponto de vista, de que não haveria essa polarização que está havendo hoje. Um pouco de inocência, mas olha só, o meu raciocínio era o seguinte: conforme o andar da carruagem, ele vai se mostrando quem ele é, né? Vai se mostrando quem ele é: incompetente, acéfalo, né? Cercado por um bando de inútil, né? Porque, com todo o devido respeito às pessoas que gostam e adoram o Exército, eu tenho para dizer o seguinte, assim, ó: o Exército, até hoje, o Verde Olivo, no Brasil, não se mostrou hábil para nada. Nada. Entendeu? Nada. A não ser para pintar o meio-fio. Em qualquer lugar, na Argentina, qualquer lugar, o Exército tem uma função social. Nós aqui não temos. Guarnecer. Mas guarnecer do quê? Guarnecer do quê? Então, essa questão da falta, né, da facilidade, porque os caras ganham muito bem, a não ser o soldadinho, olha assim, os caras ganham muito bem. O orçamento do Exército em 2019, 2020 foi de 90 milhões de reais. É uma parte substancial do nosso orçamento que é absorvida pelo Exército. Para quê? Para dar tiro em Saicã? Lá no campo do coisa assim. Eu acho, né, que essa questão da desculpem o termo, mas não me vem outra coisa na cabeça, essa questão da falta de utilidade, ela gera um problema muito sério quando é posto à prova. Esses que cercam o presidente lá, eles fazem parte da elite, da cúpula do Exército. E eles não conhecem. O seu Augusto Heleno lá conhece a selva amazônica, mas não entende nada de economia. Ele não tem a menor ideia de como é que se faz uma política pública. Se tivesse, já teria feito, né? E quem tinha, que era o Olavo de Carvalho, né, antes de partir dessa para uma melhor, desistiu. Desistiu porque não tinha mais... não foi ouvido. Né? Dessa para melhor ou para pior? Olavo. Eu sinceramente que eu não sei isso. Não consigo interpretar essa. Se vai para baixo, vai para cima. Eu até tenho uma... Eu ia trazer aqui uns dizeres depois acabei não deixando. O inferno é aqui mesmo, cara. Não tem essa história do inferno é daqui a pouco, é lá embaixo, é aqui em cima. E céu também. Olhar para cima e dizer que é céu, tá falando, é atmosfera, né? Estratosfera. O que tu enxerga azul é água. É água. Não tem nada, não tem anjinho, não tem... Ai. O Léo gostou. Então, mas, João, me diz uma coisa: o que tu acha dessas eleições esse ano, assim? Como é que vai se configurar? Parece que estão tentando uma terceira via, assim, agora com a Simone Tebet, aquele outro cara lá, o cabeça branca do PSDB.
famoso cabeça branca. Gereissati. Não é o da lancha, não é o velho não é o velho da lancha. O Gereissati. Eu acho que da Lula. É, Tenho dúvida. no primeiro turno. Vai dar, não. Aí também é demais, né? Mas eu acho que vai dar Lula. Tudo se configura para isso. Acho que dá Lula e o problema não se resolve com sufrágio. Uhum. O problema não se resolve sim. com eleição. Eu sempre... O problema vai ser depois. Sim, eu sou dessa ideia. Não é com sufrágio que se resolve as coisas, né? E as questões vão ser na prática depois. Uhum. Para tentar reconstruir tudo que foi... E também acho que não deveria, concepção, que não deveria o Lula ser o candidato a presidente. Nós teríamos que ter, ele sim, proporcionar para que existisse a terceira via. Porque se tu te der conta, né, a terceira via só não vingou porque o Lula é candidato. Uhum. O Lula seria uma terceira via dentro de uma questão assim, ó, de aglutinar força para derrotar o Bolsonaro. Mas E aí ele propõe uma aliança de centro-esquerda, né? É o que ele está propondo. Mas é uma aliança de centro-esquerda. Tudo bem, mas uma aliança de centro-esquerda é ele sendo o cabeça. Uhum. E ele representa o quê? Ele Ele representa a esquerda, ele representa o centro, ele representa... Eu não tenho a ilusão aí que muitos companheiros têm aí de que Lula é a esquerda. O que talvez algumas pessoas... Eu nunca acreditei que toda a esquerda fosse se aglutinar na candidatura do Lula. A gente conhece por dentro, a gente sabe que é bem complicado da esquerda aglutinar numa campanha assim, né, dessa dificuldade. Né? A leitura que eu faço hoje, ele seria o único candidato com potencial justamente para ganhar uma eleição. Né? A não ser que ele abrisse mão e lançasse um outro candidato, seja o Haddad ou qualquer outro nome do PT. Mas por que a esquerda tem essa dificuldade de se aglutinar, sabendo que porque a gente vive um momento diferenciado, não é a primeira campanha do Lula. Hoje a gente vive num cenário político bem conturbado, assim. Eu acho que penso que há necessidade de toda a esquerda se aglutinar numa candidatura. Olha só, por que a esquerda tem dificuldade de sentar em roda de uma mesa? Eu acho que isso aí é uma dificuldade inerente do ser humano. Uhum. É inerente dos grupos. Né? Onde existir... Porque se fosse assim, se fosse essa facilidade, assim, né? O mundo não teria explorado e exploradores, né? O mundo não teria vivido escravidão aí por longos séculos e tudo mais, né? Mas a questão que permeia, né, nessa questão aí da esquerda, né, é o estrelismo. Uhum. Né? É a falta de humildade que a esquerda tem, de modo geral. E ela é particular aqui na nossa terra, aqui no Brasil. Né? Em outros lugares aí da América Latina, ela se dá de uma outra maneira. Assim. A esquerda brasileira, ela tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Quando
quando alguém abre mão e é de esquerda, ele é taxado como revisionista. Uhum. Né? Sim. O fulano tendeu para a direita, lá, Peleguiou. peleguiou e tudo mais, não sei o quê. E isso precisa ser desmistificado, Uhum. porque essa também é uma questão de amadurecimento. Eu sofro, vou continuar sofrendo. Tenho poucos amigos, sinceramente. Tenho muito poucos amigos. E companheiros também, pouquíssimos. Por conta dessas posições que eu tenho, assim, meio que ácidas, né? Uhum. Mas eu prefiro ser assim do que viver enganando um grupo aí, enganando. E não tem tanta representatividade assim que possa dizer que sou de esquerda, sou isso, sou aquilo, aquele outro. Mas teve muitos companheiros que eu mudei minha opinião a respeito da política, mudei a minha opinião, né, conforme a caminhada, como a gente diz assim, e muitos companheiros da política aí disseram, tirou um bacharelado ali numa faculdade particular ali e está se achando. Pô, veja bem. Se eu tirei uma faculdade bacharelado de Direito, me formei, sou bacharel, não tenho OAB, mas sou bacharel em Direito, sou mestre em Políticas Públicas, foi para meu próprio esforço. Né? Uhum. Não que eu tenha alguma vaidade em conjugar o verbo na primeira pessoa, eu. Não é isso. Mas foi para amadurecer, foi para melhorar. Exato. Isso me trouxe algumas conclusões que eu não tinha antes. Né? E assim eu acho que a gente caminha. Mas o conhecimento vai modificando, né? O conhecimento vai modificando. Só que a esquerda, de modo geral, não tem essa leitura. Entendeu? Não tem essa leitura. E tem muita dificuldade em abrir mão. O que é bom para a sociedade, o que é bom para um determinado grupo da sociedade e tal, não sei o quê, pode ferir os princípios elementares. Sabe o que é princípio? Princípio é o esteio de todo o teu pensamento, são os princípios. Pode ferir. Mas aí é em troca da minha opinião ou é em troca do bem à maioria que eu estou lutando? Então, é dentro desse raciocínio que eu entendo. Né? A esquerda não consegue se aglutinar. Mas também eu te digo assim, Pérez, pelas minhas análises, pelas minhas conversas, assim, a direita também não é fácil. Uhum. Eu não sei porque eu nunca tive lá por dentro, mas... Sim. Deixa eu ver o que o Jefferson Leite comenta. Sim, O Vinícius, o comentário do Vinícius, vamos ver o que ele comenta aí. Sim, mas eu dizer que eu não tive na direita, eu tive. Eu não tive esse desprazer. É. Vamos ver aqui o que o Vinícius fala aqui. O Vinícius Bezerra. Boa noite, bom tópico. Lula é a continuidade dos mesmos erros do passado, e principalmente do bolsonarismo e da polarização que foi criada como reflexo da má administração dos últimos governos do PT. Concordo com João Auri que o Lula deveria ser quem viabilizasse a terceira via. Nenhum dos candidatos tem plano algum de governo, a não ser o Ciro Gomes. Qual é a opinião sobre ele, sobre o Ciro Gomes? Obrigado, Vinícius,
pela indagação aqui. O problema que eu vejo no Ciro Gomes é que ele não tem um programa para o país, entendeu? Eu vi a entrevista do Ciro Gomes, por último, a entrevista do Ciro Gomes no Canal Livre. Foi uns 2 domingos atrás, eu acho. Isso. Canal Livre ou Roda Viva? Canal Livre. Canal Livre. Uhum. Eu vi a entrevista dele e eu chego à seguinte conclusão. Um cara dotado de uma oralidade invejável. O cara, ele tem o dom, parece uma coisa que ele nasceu com aquela oratória. Mas é uma metralhadora giratória, ele atira para tudo que é lado. Ele não tem um ponto específico, diz, não, nós vamos combater a desigualdade assim. Não, ele entra numa celeumas assim, de que o juro, de que o petróleo e regras da economia, coisa e tal, que pouca gente entende. Pouquíssima gente entende. Só os técnicos mesmo. Né? E quando ele tem que dizer que poderia formar uma terceira via, ele atira em todo mundo. O Lula não tem um dedo, o Bolsonaro não tem cérebro, o Fernando Henrique fala errado, não sei o quê. Todo mundo tem defeito. Bom, mas isso aí é uma constatação que não cabe dentro de uma discussão de um plano de governo. Não é o que desune e nem tampouco as questões pessoais. Tem que ver aquilo que une, o que aproxima. Né? E, fundamentalmente, quais são os interesses? Quais são os interesses? Aqui, como é que diz o outro? Para que santo eu rezo? A quem que eu quero contemplar, né, com a minha política? Eu acho que o Ciro não consegue decolar nem na terra dele lá. Eu acho então que o discurso dele não encontra eco lá nas camadas mais baixas da sociedade, que é quem sofre mais com toda essa crise. Até que encontra o eco, ele está com algum eleitorado aí, o cara já se elegeu deputado e tudo mais, ele tem o eleitorado, tem gente que escuta ele. Eu acho que ele não tem um plano para ser presidente, um planejamento, um programa, né? E ele não tem, ele, por exemplo, assim, ó, diante dessa situação catástrofe que a gente está vivendo hoje, ele não aponta qual a saída. Né? Já o outro, o Lula, é mais habilidoso. Ele tem uma experiência de 2 mandatos, indicou a Dilma, quer dizer, esse caminho ele já trilhou, essa escola aí ele já conhece, ele sabe muito bem. Se mexer, interferir no mercado significa baixar o juro, né? Sinceramente. E depois uma outra questão também muito importante, assim, ó. Aquele político que não se acerca de bons assessores, né, para conduzir uma campanha política, uma coisa, ele está fadado ao insucesso. Não sou eu que digo isso, Pércio. Isso aí é uma questão mais antiga do que os nossos pais. A pessoa tem que se cercar de técnicos. O Brizola dizia, os marqueteiros têm que se cercar, inclusive, de maquiador de tudo, né? Que é para poder o cara ser ouvido, ser entendido. Para
causar uma boa impressão no eleitorado. E dizer a que veio, fundamentalmente. Então, esse ano nós estamos fadados a essa polarização, então. É Lula ou Bolsonaro? Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Mas eu acho que dá Lula. Eu acho que dá Lula. Eu até votei no Ciro Gomes na última eleição. Mas nós vamos ter um problema muito sério. No primeiro turno eu votei no Ciro Gomes. Na última eleição. No primeiro turno. Depois votei no Haddad. Não tinha outro, né? Era só o Haddad. O Haddad, eu percebo, a gente percebe, o Haddad, ele é professor, né? Uhum. A gente percebe nele que ele tem muito carisma, né? Ele tem uma dinâmica bem pessoal dele de se comunicar com o eleitorado. Bem interessante a forma com que ele faz campanha. Mas só carisma não elege político, né? Precisa ter muito mais que isso. Antes de mais nada, tem que partir de um programa de governo. Nós carecemos dessa dinâmica aí entre os políticos, a nível municipal, a nível estadual, tudo mais. A nível municipal, como é que tu enxerga, assim, como é que tu tá vendo a administração? Como é que a Alegrete está sendo administrada? O que é que tu acha? É a mesma forma que ela vem sendo administrada há muito tempo ou não? Eu acho que o atual prefeito ele não comanda, ele é comandado. Não sei. Estava falando há poucos instantes atrás, aí, antes de começar a nossa fala aqui, sobre a questão dos caciques. Né? E eu vejo péssimo, né? Péssima administração, né? Administração voltada só para o interesse dos grandes, né? Continua sendo, apesar do prefeito ser um rapaz jovem, cara, que poderia dar uma oxigenada no executivo aí, mas não tem, comandado pelos demais caciques do partido, e os demais caciques do partido, né, e as alianças que são feitas aí, de um continuismo assim muito grande. O que eu percebo em Alegrete é que há muito tempo não existe também essa oxigenação na política, principalmente a nível no executivo, né? Não tem. Como a Alegrete assim vem patinando, não surgem novas lideranças políticas, nem no campo da esquerda, nem no campo da direita, nem no centro, nada. Né? O que a gente vê são pessoas que fazem a mesma política, são pessoas novas no cenário, mas que ainda fazem a velha política. Né? A velha política. É o que a gente tem percebido. Mas vamos dar um desconto para essa questão de ser em Alegrete. Eu acho que isso é de forma geral, a nível nacional. A nível nacional. A política em si, ela se tornou o sinônimo de sujeira há muito tempo. Tanto é que o Bolsonaro fez um discurso ontem falando que era ele, o Collor e o Jefferson... Não é o Jefferson Leite. O Collor, o Jefferson do PTB, falando que eles eram a nova política, né? Mas que dificuldade a gente teria em encontrar novos nomes, novas lideranças políticas, mas a nível nacional algumas pessoas têm surgido, assim. Quem é que disse uma vez, não me lembro quem, queres conhecer a tua aldeia, visita o parlamento.
o executivo, o legislativo, que é onde atuam os políticos, ela é apenas um reflexo da sociedade. Ah, sim, isso com certeza. E nós não temos condições de eleger aquilo que a sociedade não imagina que seja o novo. Uhum. Né? Nós temos grandes lideranças, vontade, pessoas com vontade, Com competência. com competência. Até pouco tempo atrás se demonstrou isso, né, uma maneira diferente aí de administrar o executivo, né? Tudo mais. No entanto, numa outra eleição, já as pessoas já não quiseram mais, não quiseram. Voltou o continuismo, voltou o atraso, tudo mais. Mas de forma geral, a gente vai amadurecendo conforme a caminhada, Uhum. entendo eu, né? E como a história da humanidade ela é contada por décadas, isso para nós que estamos hoje aqui é uma vida, mas a nível de história não vai significar absolutamente nada. Por exemplo, 4 anos com esse Bolsonaro de presidente. O cara vai sair da política, vai ser esquecido numa lata de lixo, né? E ninguém vai se lembrar. Daqui sai 8 anos. Ah, tu te lembra quando o Bolsonaro era presidente? Quem? Assim esperamos que ele seja esquecido na lata do lixo da história. Não lembro. Uhum. Mas quem é que lembra quem é o Collor? Quem é que lembra quem é o Fernando Henrique? Entendeu? Lembro do Lula porque o Lula está em evidência. Tem evidência ainda, exato. Em evidência. O cara sofreu um processo, foi preso, né? Foi solto. O cara tá, como diz o outro, tá vivo. Quando o Lula... Eu me refiro assim, quando o Lula... desculpa, Pérez. Eu me refiro assim à questão de memória. Né? Memória das pessoas. Uhum. Porque a memória é que traz a consciência, né? O Vinícius ele faz uma argumentação aqui, ele concorda em partes, eu acredito que pela resposta dele, e ele fala que o projeto nacional de desenvolvimento que ele propõe no livro que ele publicou, tu chegou a ler esse livro? Não. Não? Pois é, Vinícius, a gente não leu, mas vamos procurar. E a sua experiência enorme como administrador. Ele foi prefeito e foi governador também, né? Depois foi ministro. Quem? O Ciro. Ah. O Ciro. Então, Vinícius... Não, o Vinícius é o que está perguntando. Vinícius Delgado Bezerra. O Ciro foi. Eu vou até procurar. É importante a gente procurar esse livro aí, Léo. Depois tu vê, Léo, para nós esse livro. Já que nós estamos num sebo, vamos ter que procurar esse livro aí. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Que ele propõe no seu livro publicado. Deve ser esse o nome do livro. Eu não... Eu desconheço eu não o livro, conheço, mas seria importante a gente ver esse livro aí até pra gente ler e também tentar entender a cabeça do Ciro. Olha só, a referência que eu faço a questão do Ciro não ter um programa, né, não é de que ele não tenha um programa escrito, porque quando foi candidato a obrigação, a lei obriga a fazer o registro do programa de governo. A minha referência é ao discurso que ele faz. Entendeu? Ele atira para tudo que é lado, ele não diz como e de que maneira nós vamos sair da crise. Eu não percebo. Tu tem uma crítica à forma, então, em que ele... Não percebo isso. E eu acho que é fundamental.
para que ele acesse a grande massa. Eu tenho para mim que a mídia tem uma função, chegar aonde a pessoa não tem condições de chegar, né? Uhum. E ele não vi em momento algum ele dizer, eu vou resolver, eu vou manter o Bolsa Família. Não vou manter o Bolsa Família. Eu vou manter o Minha Casa Minha Vida. Não vou manter o Bolsa. Não. E olha que nós temos problemas aí aos montes. Uhum. O que tu trouxe aí que tu estava lendo aqui? Deixa eu ver aqui. Eu trouxe para... Ferreira Goulart. Veio me dar esse livro aqui ou não? Acho que ele veio doar para nós, Léo, esse livro. Olha... Toda a poesia do Ferreira Goulart. Eu já tive esse livro aqui no sebo. Até poderia fazer um presente, Tu até marcou mas aqui. em função da dedicatória que ele tem... Pois é, eu vi aqui. Bom, mas tem... Dedicatória na primeira folha. Eu vi. Aí tá marcado aqui 2 e 2 e 4. Pode ler. Não, tu vai ter que ler com essa tua voz de locutor de rádio FM. Eu já tive esse livro aqui. E tu gosta é o que tu tá lendo agora, a poesia do Ferreira Goulart? Não. Não? Não, a minha leitura a minha leitura é mais técnica. Tá dentro da tua pesquisa? Por enquanto é dentro da pesquisa. Deixa eu ver o vídeo. Esse livro me foi doado. Quase uma hora e meia. Não, pode ir tocando. Eu vi que tem, mas não quis ler. Eu vi que tinha esse livro me foi doado pelo um amigo. Até atualmente é mais um que a gente rompeu. Tu rompe muito? As amizades. Tu rompe muito com a... Eu sou rompedor. Não, é porque eu tenho que... Porque vai chegar um momento que tu vai romper comigo também. Tu rompe bastante. Já que tu rompe bastante com teus... Né? Tu rompe com teus amigos. Pra mim. Foi pra ti? Foi tu que levou? Eu lembro que tava procurando. Tá, mas falando sobre a dedicatória. Tirando essa tua ironia, eu tento me aproximar das pessoas. Sim. Né? Agora, dizia o Martin Luther King, né, que se tu quiser ter inimigo, basta tu expressar a tua opinião própria. Né? Exato. Isso. Então, acredito eu que seja... Esses dias antes de tu seguir, esses dias tu me mandou uma mensagem que tu teve um evento num supermercado e que tu queria me falar, tu não quer falar ao vivo? Não posso. Não pode? Não posso pela questão legal do... Tá. Não, Jóia. Não, tranquilo, sem problema. Depois eu vou querer saber. É que com algum conhecimento sobre a questão do direito a gente tem, né? Sim. Tu não pode gerar... A Constituição diz que se tu gerar provas contra ti, tu tá sujeito a responder depois. Sim, claro. Então é melhor não falar. Não, ele tem uma coisa que ele vai... algum acontecimento aí. Mas nas redes sociais, eu não tenho visto te manifestar muito nas redes sociais. Ou tu ainda tem feito... Não tem tido tempo, né? Sim, porque eu lembro de bons debates, né? Mas tu sabe que eu cheguei a uma conclusão que é mais fácil, as redes sociais, pelo menos assim, é mais fácil tu manter aqueles que concordam contigo do que aqueles que discordam de ti. Eu sou bem consciente no que eu estou falando. Assim, alguém vai dizer aí, né, dizendo assim, mas como? E a democracia? Mas isso não sei o quê, papapá. Bom, veja bem, eu estou falando das redes sociais. De modo geral, não há problema nenhum. Discorda de mim aquele que achar por direito, né? Discorda de mim assim como eu discordo de tudo. Agora, especialmente ali na rede social, eu tenho para mim que ela tem um princípio de educação. Uhum.
É um princípio educativo. Aliás, aquele cara que foi ministro da Dilma, que foi um dos responsáveis pelo marco regulatório da mídia e tudo mais, quer dizer, a função das mídias é uma função educadora, de auxílio à escola. Entendeu? E tem gente que tu expressa uma opinião assim, devagar, quase parando do jeito que eu sou, e os caras, mas tu é esquerdista, porque tu é sindicalista, vagabundo, não sei o que, papapá, mamando nas tetas do sindicato, não sei o que, não sei o que. Bom, alguns até amigos de longa data, assim, tu quer saber uma coisa? Tu vai me difamar, mas tu não vai me difamar a teu gosto, tu vai me difamar em outros lugares. Aqui eu te excluo. E excluir um monte. Então, hoje, por exemplo, assim, às vezes eu tô, hoje de manhã eu estava numa caminhada lá perto da Praça da Juventude, tirei uma foto, mandei nas mídias ali, desejando uma boa quarta-feira para todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo, assim, também vou colocando. Agora, aquelas opiniões mais ácidas, aquela a gente deixa para uma outra oportunidade que a gente possa estar num lugar onde a pessoa possa se reportar daquilo que eu estou falando ao vivo. Não ali dentro da mídia. O Facebook, as coisas, eles têm uma função educativa, né, em todo mundo, embora seja uma plataforma de mídia aí que os caras criaram para ganhar dinheiro. Exato. Mas o que eu percebo, principalmente no Facebook, que é o que mais que as pessoas aderem mais e comentam bastante, eu vejo que as pessoas estão despreparadas, não querem se preparar e não querem entender o assunto que está sendo discutido e opinam da forma assim, falam pelos cotovelos, né? Sem ter medo de ser feliz. Sem ter conhecimento nenhum do que está sendo debatido. E postam... O importante é opinar. Exato, o importante é opinar e levar like, e ter like, é o que as pessoas estão atrás. E não tem, e a educação é assim, não existe educação. E as pessoas acham também que é um ambiente livre, que elas podem dizer o que elas estão sentindo no momento, sem ter razão alguma, às vezes. Às vezes opinam sem razão alguma. A maioria das vezes. Aquele que diz aquilo que acha, que tem que dizer, que quer, tudo mais, ele tem que estar preparado para ouvir a réplica, a tréplica. Tem que estar preparado. Né? Se ele não estiver preparado, não pode estar ali. Não pode descer para o playground. Então, tem que procurar outra turma. Tem que procurar outro lugar. Isso tudo é um processo. Isso tudo é um processo. Hoje em dia, a gente fala qualquer coisa. É um processo. Isso tudo é um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento das mídias, é um processo de amadurecimento da sociedade, do nosso grupo, da esquerda, da política, tudo é um processo. Tu é otimista nesse ponto? Um amadurecimento. Tu é otimista nesse ponto que a sociedade ela vai conseguir amadurecer numa forma que vai conseguir, as pessoas vão conseguir se respeitar? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Basta tu acompanhar. Né? É que tu não é velho, eu sou velho. Eu não sou otimista nesse ponto. Não sou otimista nesse ponto. Olha, veja só. Não sou. Pérez. Porque a gente viu assim, ó. Eu respeito a tua opinião, defenderei ela com unhas e dentes enquanto tu quiser opinar. Mas eu só digo uma coisa. Eu estou com 62 anos. Já não sou mais moço.
de uns anos para cá, né, nós tivemos um calhamaço de coisa que parece que o mundo virou de pata para cima. Mas veja bem, quando eu atuei no movimento estudantil, na década de 80, eu fui presidente do Grêmio do Emílio Zuneda. Eu, Cleber Batanoli, Jorge Grisa, Glauco Marcelo Aguiar, quem mais? Toda a diretoria. Mas alguns dos que faziam parte da diretoria. E eu atuando como presidente. Meus amigos, eu não tinha liberdade de dizer aquilo que eu queria. Nos anos 80, 81, 80 e 81, eu não tinha liberdade de dizer aquilo que eu queria. Eu não podia dizer aquilo que eu queria. Para mim, dizer aquilo que eu queria sobre determinado, ou emitir alguma opinião, tinha alguém olhando para mim. Tinha um dedo duro, disfarçado, um R2 disfarçado, a paisano, dentro do Emílio Zuneda, que ele estava todos os dias lá. E o dia que eu não ia na escola, ele não ia. Então o cara me acompanhava assim, era um guarda-costa que eu tinha. O diretor da escola era o Amir Pérez dos Anjos. Uhum. Uma pessoa que, como subdividindo aí as pessoas de esquerda e de direita, é um cara de direita. Foi vereador, etc. e tal aí. O Amir foi o melhor professor que eu encontrei naquela época e que me deu guarida como presidente do Grêmio. Do Grêmio. Né? Numa feita, tentando contar meio rápido, numa feita, o Amir me chamou e eu digo, hoje eu fazia contabilidade, técnico em contabilidade. O Amir me chamou lá, eu digo, deu BO. Cheguei lá, o Amir disse assim, senta aí. Fechou a porta, disse assim, Auri, teve um fulano, etc, me deu todas as coisas, do quartel, não sei o que lá, que pediu o nome de vocês todos. E também pediu para instalar não sei o que lá em tal lugar, pipipi. Eu não posso contar esses detalhes assim, porque fere a questão da individualidade. E eu digo, barbaridade, seu amigo, então temos roubado. Ele diz assim, não, eu vou te dizer o que eu fiz. O que o senhor fez? Eu mandei ele sair daqui, fechei o portão, e aqui eles não entram nem que a vaca tussa. Vocês têm liberdade de fazer aquilo que vocês acharem por bem aqui dentro. A escola é democrática. Agora, fora daqui, eu não sei como é que fica. É só um exemplo que eu estou dizendo assim, de quem foi o Amir Pérez dos Anjos enquanto a gente foi presidente do Grêmio. Mas essa liberdade de expressão a gente não tinha. Nunca. Tu tinha sempre que falar comedidamente. De maneira... Quando foi em 88, a Constituição veio e trouxe todas essas coisas que a gente sempre lutou, trouxe. E hoje nós temos no artigo 5º as liberdades, tudo mais, assim. Então, só para encerrar, o que eu te digo, assim, ó, é de que as coisas mudam, é porque eu vivi aqueles momentos que a gente não podia falar. Hoje tu fala abertamente. Tem gente que diz assim, mas
os militares estão no poder, não sei o quê, as instituições continuam funcionando plenamente, cara. Uhum. Os sindicatos, as escolas, delegacia, prefeitura, a igreja, tudo continua funcionando, as instituições continuam funcionando plenamente. Nós temos liberdade. Liberdade abre as asas sobre nós. Entendeu? Então esse é um valor imensurável, imensurável, que eu vivi e que tenho para te dizer assim, vai mudar. As pessoas adquirem consciência. É com o tombo que se adquire a maneira de caminhar. Uhum. Só que isso não vai ser nós que vamos viver todas as mudanças Demanda que tempo. elas vão acontecer. E já estão acontecendo. Né? Nós vamos eleger os Bolsonaro da vida, mas em compensação também nós vamos eleger os Lula e tudo mais, Erasmo, Preta, tudo mais. Nós vamos aprendendo, é um processo. Que bom. A gente está encaminhando para o final, mas eu quero antes que tu fale desse livro aí, que tu leia aquela poesia que está marcada para nós. Na verdade eu queria fazer uma surpresa, mas aí tu fica fazendo essas coisas se tornam uma questão assim, ó, de que eu não eu gostaria de encerrar a minha fala. Né? Eu quero essa dedicatória foi do essa dedicatória aqui, isso aqui é um amigo que ele é professor, é o Adailton. Ah, tá, o Adailton, conheço o Adailton. Eu sei. Sim, grande camarada Adailton. É que o Adailton me presenteou esse livro aqui com a dedicatória da Cecília Meirelles, né? Uhum. Ela fala assim, ó, a liberdade, não sei a letra do Adailton também, mas liberdade é o ato de ser livre. É um sentimento que o sonho humano alimenta e que não há quem não explique, e não há quem não entenda. Exatamente isso que nós estávamos falando sobre a questão de liberdade. Isso aqui tem no início do filme Ilha das Flores, né? Do Jorge Furtado. Ele fala sobre essa questão da... Não precisa a gente ter o que ela, imagino eu, né, no meu parco conhecimento, imagino que a Cecília Meirelles tenha querido dizer, né, que liberdade é uma coisa assim, não precisa ter estudos profundos na academia lá dos Estados Unidos, na escola da Inglaterra. A liberdade é uma coisa que tu tem ou tu não tem. Né? E eu que não tive, em algumas coisas, que não tive, a minha geração que não teve em algumas coisas e que se experimentou na vida política, porque afinal de contas o movimento estudantil também é política, se experimentou. Hoje a gente tem história para contar e para dizer para essas pessoas que não acreditam no dia de amanhã, que nem tu, dizendo que a humanidade está fadada ao insucesso, dizer que as coisas vão mudar, as coisas estão mudando, sempre foi assim. Eu faço esforço para assim. para ser otimista, mas eu penso e às vezes eu chego numa curva assim que eu sei que a humanidade vai sair daquela curva e não vai voltar mais para os trilhos. Mas eu quero que tu leia esse poema aí, lê para nós encerrar. Para encerrar? Para encerrar, nós vamos ler esse Ferreira Goulart. Tu vai ler para nós. É assim, ó. Isso tem uma... O Ferreira Goulart, para mim, é o maior poeta de todos os tempos. Tá? E quem acompanhou a vida do Ferreira Goulart teve momentos que ele se endireitou, como diz o outro. Eu acho que ele andou defendendo, só não defendeu os militares, né, mas ele defendeu a direita
tudo mais, assim. Não foi tão coerente como coerente em toda a vida é o Chico Buarque, né? E que também produz poesia, né? São similares e tudo mais. Mas no momento que a gente pensa, isso não é dito por mim, que a obra ela se descola do autor, né? A obra ela é independente, não é independente, mas fala por si só. Né? Então eu analiso dessa forma, de que vai demorar muito tempo para que surja um novo Ferreira Goulart. O cara de uma síntese, a poesia é síntese, né? De uma síntese muito grande e que sempre falou de uma coisa só. Ele falou da questão social, né? Sem se desprender, aí que endurecer-se sem perder a ternura, sem se desprender do sentimento individual, que é o amor, que é o sentimento, assim. E ele sempre falou do pão. Ele fala nessa poesia que fala sobre o pão que é caro, né? Mas não se desprende de algumas coisas que são inerentes ao ser humano, que é o sentimento, o amor próprio, o amor pelo outro, coisa e tal. Eu acho que é esse o recado, de todo o aprendizado que a gente sempre teve, é tu poder interpretar as coisas de maneira própria. De maneira própria. Essa história de ler é uma forma de tu te engrandecer. Não é lendo e repetindo o que os outros dizem que tu vai construir algo novo, tudo mais. É uma coisa muito séria que a esquerda de modo geral, sério. Os pensadores, os mitos pensadores de esquerda têm essa coisa, né? A iconoclasia. Que Marx disse que no século XXI, Marx nunca se referiu ao século XXI e nem coisíssima nenhuma, né? Então, interpretar as coisas nos seus devidos lugares. Está terminando? Estamos encaminhando para o final. Essa poesia, o título dela assim, diz assim, ó, 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror que acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. É isso, não preciso explicar mais nada. É autointerpretativo. É autointerpretativo. É isso aí, gente. Finalizando com esse poema do Ferreira Goulart na voz de locutor esportivo, o João Auri, a gente encerra o programa de hoje. Obrigado por todo mundo aí que acompanhou, que mandou mensagem. Só lembrando, pessoal, que quem quiser assistir novamente, esse vídeo vai estar à disposição lá no Facebook, também no YouTube e também o áudio lá no Spotify, tá? Quem quiser também mandar mais alguma indagação, só mandar lá que a gente transmite para o João Auri e ele vai ter o prazer de responder. Não é mesmo, João Auri? Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Obrigado, tá? Volte sempre. Não precisa mandar voltar sempre, tu sempre volta, né? Toda semana ele passa aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.